E aí, galera, beleza? Eu sou a professora Paula e essa é a hora do... Bom, nos vídeos anteriores, nós já vimos um pouco sobre função afim, definimos algumas coisas sobre gráfico e vimos como que a função afim se comporta num gráfico, certo? Hoje eu vou trazer para vocês alguns exercícios e maneiras diferentes de resolver esses exercícios, tá? Porque a matemática é uma coisa tão bonita que ela tem várias maneiras de resolver uma única coisa. Então, às vezes, a maneira que eu entendo melhor não é a mesma maneira que você entende melhor. Então, a nossa busca ali na matemática é pela melhor maneira que você consegue entender. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a nossa definição da nossa função afim, que a gente já viu várias vezes, vocês já estão cansados de saber que uma função afim ela é escrita da maneira ax mais b. A f de x também pode ser chamada de y. Foi o que a gente viu também na aula passada, que esse valor da f de x é o valor do eixo y também, né? Então, não tem problema nenhum a gente colocar o y no lugar da f de x, tá certo? Do mesmo jeito. O nosso primeiro exercício é esse daí, ó. Determine a função afim que passa pelos pontos 1 e 5 e menos 3 e menos 7. Então, eu tenho dois pontos da minha função afim. Lembra quando a gente viu lá no plano cartesiano, a gente tinha que um ponto ele é dado pelas coordenadas de x e y. Nessa ordem, o primeiro valor era o valor de x e o segundo era o de y. Nesse exercício aqui, eu vou ensinar para vocês como resolver isso utilizando o método da substituição. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente tem que fazer é olhar para esses dois pontos, um de cada vez, e aplicar esses dois pontos na nossa função. Eu não sei quem é a minha função, mas eu sei que y é igual a ax mais b, porque é uma função afim. O exercício está me dizendo que é uma função afim. Então, eu sei que o y é igual a ax mais b. Então, eu vou colocar esses valores lá na minha função genérica e vou descobrir os valores de a e de b. O nosso primeiro ponto é o ponto 1 e 5. Então, como a gente já viu, ó, o primeiro valor é o valor de x e o segundo valor é o valor de y. O que significa esse ponto? Significa que quando o meu x é igual a 1, então o meu y vai ser igual a 5. Se eu aplicar a minha função no ponto 1, x igual a 1, o meu y vai ser igual a 5. Então, vamos substituir isso lá naquela nossa formulinha do y é igual a ax mais b. O y, nesse caso, vale 5 e o x vale 1. Então, 5 é igual a a vezes 1 mais b. Então, 5 é igual a mais b. Vamos fazer a mesma coisa agora com o outro ponto, que é menos 3 e menos 7. Então, o x vale menos 3 e o y vale menos 7. Ou seja, quando o x é igual a menos 3, o y vai ser igual a menos 7. Vamos substituir também na nossa função, porque esses dois pontos, eles pertencem à mesma função. Então, eu posso e devo substituir na mesma formulinha da função os dois valores, tá? Então, quando o meu y é igual a menos 7, o x vai ser igual a menos 3. Fazer essa multiplicação aqui, ó, a vezes menos 3, vai dar menos 3a. E agora, a gente vai usar o método da substituição. Eu tenho aqui, ó, duas equações e duas incógnitas, tá? Incógnitas são os valores que eu não conheço. Então, eu tenho a incógnita a e a incógnita b. Qualquer uma das duas equações, eu posso escolher qualquer uma das duas incógnitas e isolar ela. Eu preciso isolar em uma equação para eu substituir na outra. Então, eu vou escolher essa primeira equação e eu vou isolar o b. Quero que o b fique sozinho desse lado da equação. O que eu preciso fazer? O a que tá aqui, ó, ele precisa sumir. Esse a, ele tá somando. Para ele sumir, eu preciso subtrair ele, preciso tirar ele daí. Lembra que a nossa equação é uma balança? Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, se eu vou tirar a desse lado, eu também preciso tirar a do outro lado. Então, ó, tirei a de um lado, ficou 5 menos a. Do outro lado, eu tinha a mais b e eu vou tirar a também. Então, quando eu somo esses dois, ó, a positivo com a negativo, eu cancelo os dois. Ó, então, eu tenho que o b é igual a 5 menos a. Então, esse é o meu valor de b. O b vai ser 5 menos o a. O que eu vou fazer com isso? Eu vou substituir na outra equação. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui. No lugar do b, então, nessa equação aqui, ó, eu vou colocar 5
5 menos A. A minha equação é menos 7 igual a menos 3A mais B. Só que quanto que é o B? O B, eu já vi que ele é 5 menos A. Olha que ótimo, agora eu só tenho uma incógnita, que é o A. Então, eu consigo resolver como uma equação normal e achar o valor de A. Menos 3A menos A, eu consigo juntar esses dois. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, eu tenho menos 4A mais 5. E aqui do outro lado eu tenho menos 7. Esse 5 aqui, ó, ele tá me atrapalhando. Eu quero saber o valor de A. Eu quero que o A fique sozinho aqui. Então, eu vou subtrair 5. Lembra que eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, do primeiro lado eu subtraí 5 e do segundo lado eu também subtraí 5. Então, menos 7 com menos 5 dá menos 12. E desse lado aqui, ó, mais 5 com menos 5 vai cortar. Beleza, eu quero achar o valor de A. Então, esse menos 4 aqui, ele também tá me atrapalhando. Ele tá multiplicando A. A operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir por menos 4, porque eu quero o valor de A positivo. Quando eu divido por menos 4, ó, negativo com negativo vai dar positivo. E 4 por 4 vai dar 1. Beleza, o A vai ficar sozinho. Só que tudo que eu faço de um lado, preciso fazer do outro. Então, menos 12 dividido por menos 4, uma divisão de números com o mesmo sinal sempre vai dar positivo. Então, 12 dividido por 4 dá 3. E aqui eu posso cortar esse menos 4 com menos 4, fica só o A. Pronto, achei o valor de A. 3 igual a A, então o A vale 3. Beleza, acabou aí meu exercício? Achei a minha função? Não, por enquanto achei só o valor de A. O que eu vou fazer agora? Substituir de novo. Então, eu sei que o A vale 3, vou pegar esse valor e vou substituir aqui na minha equação anterior. Lembra que o B é igual a 5 menos A? O A vale 3, então eu consigo calcular o B. Então, se o meu A vale 3, então 5 menos 3 é igual a B. 5 menos 3, 2. Então, o meu B vale 2. Agora sim, achei o valor de A, achei o valor de B, consigo escrever a minha função, que aí vai me dar todos os valores dessa minha reta, que é a reta da função afim. Então, a minha função, a minha f de x, não é igual a ax mais b? O a vale 3, então 3x mais b. O b vale 2. Então, essa é a minha função. Vamos olhar lá no GeoGebra para a gente ver se é essa função mesmo que passa por esses dois pontos. Bom, olha aqui, eu tenho aqui os dois pontos, ó, o meu ponto 1 e 5, que é o ponto A, e o meu ponto B é o ponto menos 3 e menos 7. Tá vendo aqui do lado, ó? Eu tenho aqui os meus pontos, as minhas coordenadas dos meus pontos, ó. Ponto A é 1 e 5 e o B é menos 3 e menos 7. Vamos traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Olha só, a reta que eu tracei que passa por esses dois pontos, olha aqui do lado, é justamente a reta que a gente achou. Y igual a 3x mais 2. Só que é óbvio que na hora da prova você não vai ter um GeoGebra para traçar a reta, né? Então, por isso que a gente tem que fazer todas aquelas contas. A gente usou isso daqui só para confirmar que realmente a gente estava certo. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Daqui a pouquinho eu trago outro vídeo, um pouquinho mais de exercício e outras maneiras da gente resolver eles. Se inscreve aí, curte, comenta, compartilha com os amigos. É isso, tamo junto e até mais!